Senhor, nessa noite, nós oramos, Pai. Oramos para que o Senhor possa nos iluminar na palavra, em como nós vamos romper com coisas que talvez estão nos perturbando na data de hoje. Nós oramos em nome de Jesus, para que, Senhor, as crises sejam vencidas e que, Senhor, haja luz sendo iluminada sobre cada um de nós nessa noite, para que no meio da nossa escuridão ou no meio das nossas dificuldades, o Senhor nos encontre, nos trazendo paz, misericórdia e amor pelo Senhor e pela sua palavra. Nessa noite nós oramos a Ti e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que haviam e que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Você pode se sentar. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o plano natural e nós falamos de crise, existem duas crises em um gênero geral, se é que nós podemos chamar assim. Existem crises globais e crises pessoais. Crises globais e crises pessoais. As crises globais são aquelas que afetam uma nação, um povo, o globo terrestre, e se a gente fosse falar de crises, a gente já viveu e o mundo já viveu algumas crises. A crise de 1928 da Bolsa de Valores, nós vivemos uma outra crise em 1973, chamada de crise do petróleo, e em 2008 houve uma crise de novo, uma crise imobiliária lá nos Estados Unidos que afetou o mundo e o dólar caiu, e todas as vezes que uma crise global acontece, ela tende a acontecer porque antes da crise houve um excesso de confiança. E eu não sei se você já está entendendo onde a gente vai chegar nessa noite. Excesso de confiança trazem crises. Mas quando nós falamos de crises pessoais, existem algumas coisas que já não vai no campo global, mas lá dentro de nós, que faz com que de alguma maneira nós, na nossa vida pessoal, entremos em crise. O primeiro exemplo de crise eu trouxe aqui para você é quando nós perdemos algo que definia a nossa identidade. Talvez a vida inteira você trabalhou com um cargo e você exerceu um trabalho e um dia você perdeu aquele trabalho e naquele momento você entrou em crise, porque muitas vezes nós dizemos que somos o que é o nosso trabalho. Você está aqui comigo? Se você virar para alguém aqui nessa noite e perguntar, defina para mim quem você é, talvez a sua resposta vai ser: o meu nome é tal e eu trabalho com, e você não é o seu trabalho. Mas é uma crise que nós entramos. Uma outra crise é quando alguma coisa sai fora do nosso controle.
De repente você fez um planejamento, você traçou um caminho, você fez uma meta, você desenhou um destino e no meio do caminho aparece uma doença, aparece uma quebra, aparece uma pessoa indesejada que atrapalha o seu plano e quando os planos falham a gente entra em crise. Um outro exemplo de crise é quando a nossa imagem ela é rachada. Você passa anos construindo uma reputação. Você passa anos trabalhando a sua imagem, vai num psicólogo, vai no coach, vai no psicanalista e trata durante anos e de repente aparece uma pessoa infeliz e faz um comentário maldoso sobre você, levanta uma calúnia sobre seu nome e normalmente quando a gente passa por isso, a gente não sabe lidar com isso e a gente entra em crise. Um último exemplo de crise é quando nós temos uma segurança em alguma coisa e essa coisa desmorona. Você é empresário ou você tem um trabalho muito bom, onde você ganha um bom dinheiro e você está traçando vários planos e várias coisas, mas de repente a empresa quebra ou de repente você é demitido do seu trabalho e a gente entra em crise. Irmãos, a história que nós lemos desse carcereiro, definitivamente é a história de um homem que entrou em crise quando ele se deu de frente com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se você me permitir contextualizar com você, esses 26 versículos que nós lemos, eles começam tratando de uma história. Paulo, ele recebe uma ordem do Espírito Santo, dizendo para ele passar da Macedônia, e ele chega numa cidade chamada Filipos, e na cidade de Filipos, ele é levado a pregar o Evangelho. E quando ele começa a pregar o Evangelho, a história diz nos versículos anteriores, que havia uma moça que morava lá, que ela tinha poderes de adivinhação, e a cidade toda, de certa forma, era fã daquela moça. E Paulo e Barnabé, eles estão passando por ela e de repente Paulo olha aquela mulher adivinhando e declara uma palavra sobre ela: eu expulso esse demônio da sua vida, cai por terra em nome de Jesus. E aquela mulher da noite para o dia perde o poder de adivinhação. Ainda contextualizando a história diz nos versículos anteriores que aquela menina ela tinha donos, e essa é a expressão que a Bíblia usa, donos que usavam do dom daquela menina e nervosos porque o negócio deles acabou, aqueles homens açoitam Paulo e levam Paulo para a prisão, e lá na prisão, quando Paulo chega, ele resolve fazer uma coisa que Lagoinha Boa Esperança faz demais, e você vai falar bem. Paulo começa a orar e a cantar louvores no meio da cadeia. E lá no meio da cadeia tem um carcereiro cheio de confiança, versículo 26, o carcereiro estava dormindo, enquanto todo mundo lá dentro estava orando e cantando ao Senhor, e cheio de confiança ele está dormindo, mas a Bíblia diz para nós, versículo 26 que nós lemos, que de repente no meio do louvor e da oração, acontece um terremoto que estremece as celas da prisão, e as portas de todas as prisões se abrem. E quando o carcereiro acorda e ele vê aquela cena, ele entra em crise e a nossa palavra dessa noite começa. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, e talvez ele pense assim: a minha carreira acabou agora. Esses prisioneiros vão sair todos em uma rebelião, um conglomerado de gente, eu não vou pegar ninguém, e pode ser que eu morra aqui. E uma crise interna começou. Pode ser, meu irmão, que você, em algum momento da sua vida, como esse carcereiro, estava cheio de confiança, de que você seria capaz, e a vida te mostrou que você não é tão forte quanto você pensa caminhando sozinho. Talvez você esteja como nessa história, cheio de detalhes de crises, como talvez nós vamos ler alguns detalhes aqui desse carcereiro, e nessa noite nós precisamos entender não só o que são momentos de crise, mas principalmente como que a gente sai dessas crises que aparecem sobre nós. Você está aqui ainda? E esse texto ele já começa dizendo assim, versículo 26, de repente,
Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que as crises revelam as fragilidades do coração humano. E você e eu somos humanos. A gente pode orar madrugadas, revirar dias de oração, orarmos, jejuarmos, buscarmos a palavra de Deus. Talvez, como diriam os nossos irmãos pentecostais, você pode estar cheio do azeite, rompendo na espiritualidade, mas toda crise vai revelar em nós um lado que talvez a gente não conheça. E o lado desse carcereiro, quando nós olhamos, é que quando ele vê tudo aquilo, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou tirar a minha vida, porque afinal de contas, a minha vida acabou. Só eu que sou pecador o suficiente nessa noite para admitir aqui na igreja, entre os irmãos, que em muitos momentos eu já olhei para mim, em alguma crise interna comigo mesmo, e também pensei assim: a minha vida agora acabou. Agora não tem mais solução. Não, diante dessa crise eu já não sei mais o que eu vou fazer. É melhor eu descer a toalha, eu desistir, eu descer do palco da vida e eu voltar para o anonimato, eu parar tudo que eu estou fazendo, porque afinal de contas a minha vida acabou. Só quem já passou por um momento de crise, como eu estou falando agora, talvez entenda o peso das palavras que eu estou dizendo. A gente planejar uma coisa, da gente sonhar com algo, da gente projetar planos e de repente alguma coisa acontece, é uma doença que vem, é a morte que chega, é um problema financeiro que aparece, é uma dificuldade no ministério que aparece, e as coisas fogem do nosso controle, e a gente olha para nós mesmos e literalmente a gente pensa assim: a minha vida, ela acabou. Eu não gosto de ficar falando da minha vida pessoal, irmãos. Mas duas crises que marcaram a minha vida. 2018 eu vivi uma crise interna muito grande, e 2020 eu vivi outra crise interna muito grande. E nesses momentos de crise, irmãos, eu confesso a vocês que por um segundo o meu lado humano tentou falar mais alto que o meu lado espiritual. E como carcereiro eu também pensei em fazer a mesma coisa que ele pensou em fazer. Lançar da espada e acabar com a minha vida. Mas se eu posso te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão, é que as crises vêm, mas elas passam. As crises aparecem, mas de repente há uma voz no fim do túnel, como no versículo 27, ela grita para nós, seja através de pessoas que acreditam em você, ou seja através do próprio Deus que ministra na sua vida, mas como o versículo 27 diz, olha só o que o versículo 28, diz: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Meu irmão, se nessa noite você está vivendo um momento de crise, eu estou aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida: o Espírito Santo de Deus sopra vida sobre você, ainda não é o fim da sua vida. Essa crise não define a história de quem você é, crises não definem quem somos. Versículo 28, eis que nessa noite Deus está aqui, não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Olha para o seu lado, existem irmãos aqui, nós estamos todos aqui. Olha para a sua casa, para a sua família, estão todos lá. As crises não definem quem nós somos, o Espírito de Deus sopra vida sobre nós. As crises não vão parar a nossa vida, o nosso ministério, e nem quem Ele nos chamou para fazer, irmãos. Quando nós falamos de crise, eu lembro da vida de Davi, e Deus deu um destino para Davi: você vai ser rei.
A vida tentou pará-lo de todas as formas. Houve uma primeira crise. Ele foi chamado para ser rei, mas foi tocar na casa do rei. Ele era instrumentista, ele não estava no lugar de rei. Deus levou ele como rei a primeira vez. Veio uma crise, ele pecou, ele adulterou, Deus cobrou dele. Ele perdeu filhos. Um outro filho tentou matá-lo. O outro tentou tomar o reinado dele. Ele fugiu para um lugar ermo, asno, foi se esconder. Mas no tempo certo de Deus, as crises passaram e Deus o colocou para sentar de novo no lugar que Ele chamou para sentar. Meu irmão, o lugar que Deus te deu é seu e ponto final. Não sou eu que posso impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Não é um patrão que pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Não são seus filhos, não são seus pais. É você e Deus. Você está aqui comigo? Mas eu não posso negar para você que a primeira reação humana de um momento de crise é a gente se desesperar. E é normal chorar em casa, tá bom? Tem um ditado popular que diz: chore na cama porque é lugar quente, alguma coisa assim. E quando você estiver em crise, meu irmão, só não se mata, mas vai lá no seu quarto, ora, chora, quantas vezes for preciso, rompe em oração, jejum, faça propósitos com o Senhor, mas pelo amor de Deus, só não faça uma coisa: não desista. Esse texto, quando ele fala sobre essa crise do carcereiro, há uma voz, como nós lemos, do próprio Paulo, que gritou como uma voz profética para ele, bem alto: não faça mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. E a história continua no versículo 29, e então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Cadê os irmãos que estão fazendo seminário aqui? Gente, vocês vão ter que me aguentar. Muda a vida das pessoas, eu vou falar até você fazer. Os irmãos tiveram aula de fundamentos da fé. Sabe qual é o principal fundamento da fé? Salvação. Todo crente tem que ter a certeza da sua salvação. A maior pergunta teológica do Evangelho é essa aqui do versículo 30. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Nós estamos aqui como igreja porque nós queremos saber o caminho e ter o caminho da salvação, amém? Essa é a pergunta que move a vida do crente. O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Como que é o caminho que eu tenho que trilhar para ser salvo? A maior pergunta do Evangelho está aqui no versículo 30. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Meu irmão, a maior pergunta do Evangelho e, consequentemente, a maior resposta do Evangelho, ela veio de um momento de crise. De uma pessoa que tirou a espada para exterminar a sua vida, e alguém gritou para ele, e ele foi lá e ele fez a pergunta da vida dele e recebeu a resposta do Evangelho. Antes de eu ler a resposta, eu queria te falar uma coisa, meu irmão. As crises, elas são pesadas, mas elas trazem perguntas necessárias para a nossa vida, e o mais importante, as crises trazem respostas que nós estamos precisando ouvir e que na nossa vida do dia a dia a gente não consegue ouvir. Deixa eu ser um pouco mais claro e te dar alguns exemplos. A maioria das vezes, um chamado de alguém nasce não é no tempo da bonança, mas é no tempo da crise. Os dons são despertados, na maioria das vezes não é no tempo que tudo está bom, mas normalmente os dons se despertam quando as crises estão sobre nós. É quando você está com a vida toda atrapalhada e não tem a direção, que Deus levanta o dom profético para ministrar sobre você. É quando você de repente não tem destino e não sabe o que fazer da vida, e Deus te dá um dom de sabedoria e discernimento para você caminhar no meio do dom. E eu creio que muitas vezes, e pelo menos na minha vida, muitos dons se despertaram pela necessidade de uma crise. Então não ache ruim com as crises, elas são o momento de Deus despertar sobre nós momentos de revelação no meio dessas crises.
Mas há uma pergunta que foi feita aqui no versículo 30 que diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí vem a versículo 31 dizendo assim: e eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Meu irmão, a maior resposta que você tem que ter no seu coração é crer no Senhor Jesus. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Quer experimentar o melhor da bondade de Deus? A resposta de Paulo é clara: crê no Senhor Jesus e você será salvo. A gente atrela a salvação a tantas coisas. Mas se há uma coisa que eu pude notar nesse texto, irmãos, é que a crise do carcereiro, ela começa de uma preocupação. Olha aqui para mim. A preocupação daquele homem era que os presidiários que estavam sob a tutela dele tivessem sido perdidos e ele perdesse a carreira dele. Vou repetir isso mais uma vez para você entender. A crise desse homem, ela começa porque ele tinha presos sob a sua tutela e o medo dele é que esses presos se perdessem. Mas quando ele conversa com Paulo, ele descobre que maior que a crise de ser mandado embora do trabalho dele, ele tinha uma outra crise interna. Ele estava não preocupado, aliás, deixa eu voltar, a preocupação dele, a crise dele não tinha que ser com os presos que estavam presos, mas a sua preocupação tinha que ser que ele estava perdido de Deus. A maior crise de um homem não é quando falta dinheiro na sua casa. A maior crise de uma mulher não é quando ela está casada e, infelizmente, o marido adultera e ela vai ter que passar por um divórcio que ela não estava esperando. A maior crise de um homem e de uma mulher é quando ambos estão perdidos de Deus e não conhecem o poder de Deus que pode haver sobre as suas vidas. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Nenhuma crise é maior do que alguém longe de Deus. A palavra fala que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, que Ele vai nos fazer, ainda que na crise, andar por pastos verdejantes. O Salmo 91 ainda vai acrescentar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso parece ser crise, andar pelo vale da sombra da morte, com certeza, mas o texto diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua mão, a tua vara e o teu cajado, eles vão me consolar. Meu irmão, a crise vem, ela vai. Se você estiver com Deus, é o mais importante. Agora, se você estiver com Ele, o problema não é o que você está vivendo. A crise que você está vivendo é estar longe de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar: quantas pessoas estão nesse momento, e talvez aqui agora, dentro desse templo, perdidos e longes de Deus? Frequentantes assíduos, mas longe da presença assídua do céu. Batedores de ponto e de carteira, mas longe da presença e da face do Senhor. Meu irmão, eu não quero te jogar praga, mas eu quero te falar uma realidade. Longe de Deus, tudo que você colocar a mão, daqui a um tempo vai ser uma crise. Não adianta você querer ganhar dinheiro longe da presença de Deus. Não adianta você querer arrumar um relacionamento longe da presença de Deus. Não adianta você querer viver a sua vida longe do Espírito Santo, porque afinal de contas, longe dele, tudo vai ser uma crise. Mas perto dele, ainda que haja crise, ele faz brotar fontes no meio do deserto, traz abrigo no meio da chuva e fogo no meio do frio. Você está aqui ainda? As suas crises vão te levar ao destino que Deus está te sonhando. Vai despertar dons em você, vai levar você aos caminhos que o Senhor tem para você. Mas o versículo 31, ele continua dizendo assim, olha o que ele diz. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro
e a todos os que faziam parte da casa dele. Preste atenção no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Tem algumas coisas que a gente precisa se atentar aqui, irmãos. A primeira delas é que longe de Deus, a crise faz a gente pensar em fazer bobagem. Quando a gente tem um encontro real com Cristo e a conversão, em Deus nós entendemos que na verdade a maior crise da nossa vida era estarmos perdidos de Deus e Ele nos encontrar, e aquilo já tira de nós um peso enorme, porque agora nós somos salvos. Mas o versículo 32, ele diz assim, o 31, creiam no Senhor Jesus e você será salvo, espaço, vírgula, você e sua casa. Nós também vimos aqui na aula do seminário que a salvação, ela é individual. Você está comigo aqui? E muita gente vai para a igreja no intuito de pensar assim, eu preciso te esclarecer essa dúvida nessa noite. Eu vou para a igreja porque eu quero que os meus filhos sejam salvos. Salvação é individual. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Porém tem uma vírgula nesse texto, na minha tem até uma reticência, porque ela está mais atualizada. E aí vem um espaço, uma lacuna, e aí sim, Paulo completa dizendo, você e a sua casa. E aí fica aquela pergunta, bom, mas então como que ao mesmo tempo eu, na minha individualidade, sou salvo, mas ao mesmo tempo eu posso salvar a minha casa? E aí a resposta é mais simples do que a gente imagina, versículo 32, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e o quê? E todos os que faziam parte daquela casa. Por que Paulo diz isso para o carcereiro? Olha, se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Mas o versículo 32 explica o verso 31. Por que a expressão você e sua casa? Porque o carcereiro, no versículo 32, ele abriu a sua casa para que o evangelho fosse pregado à sua casa e à sua família. E porque o evangelho foi pregado à sua casa e à sua família, a casa dele foi salva. Número 1. Em tempos de crise, você precisa levar Jesus para sua casa se você quer que os seus sejam salvos. Não adianta você se contentar em só você vir para a igreja. Você precisa orar para que a sua casa também venha para a igreja em algum momento e te acompanhe. E, se possível, abra a sua casa para ser uma casa de discipulado. Abra a sua casa para ser um GC, para que dentro da sua casa, homens e mulheres de Deus entrem lá dentro para compartilhar do amor de Deus e da palavra de Deus e assim sejam salvos. Para quantas pessoas da sua casa você já pregou? Você vai esperar eles irem para o inferno? É sério isso mesmo? Deixa eu te confrontar aqui nessa noite. É sério que você vai contentar em ver sua casa e sua família se perder? Crê no Senhor Jesus e leve Jesus, e assim você e sua casa serão salvos. Você recebe isso nessa noite? Mas o versículo 33, ele me chama mais atenção, e ele fala sobre algo, olha, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas, os açoites, e logo a seguir ele, todos os membros da casa dele foram batizados. Meu irmão, se você é evangélico há pouco tempo, protestante há pouco tempo, eu preciso te dizer uma coisa. Nós cremos que a salvação ela é independente de obras. Não é porque você dá cesta básica para os outros que você vai ser salvo. Isso não tem nada a ver com salvação. Não é você jejuar e orar 3 horas, 20 horas, 24 horas por dia, você se mudar para uma montanha e viver 24 horas orando que vai te salvar. Você está aqui comigo? O texto está dizendo que é crer no Senhor Jesus é quem vai nos salvar. A salvação não é por algo que a gente faz, não é por caridade, não é por a gente ser bonzinho, não é nada disso que vai virar a chave da nossa vida, porque não é nada disso que nos salva, amém? Mas deixa eu te esclarecer talvez uma coisa. As obras, elas não são o que nos salva, mas as obras são evidências
de que de fato nós cremos de todo o nosso coração em Jesus. Tudo que a gente faz gera um efeito colateral, concorda comigo? Se eu bato em alguém, alguém vai me bater de volta. Se eu sou gentil com alguém, alguém vai me trazer gentileza. Logo, se eu sou salvo, eu vou gerar uma reação de uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus. Deixa eu melhorar essa frase, a salvação ela deixa vestígios. E talvez você esteja se perguntando nessa noite com dúvida ainda, será que eu creio em Jesus de todo o meu coração mesmo? Será que se Jesus de repente voltar agora, 7h59, daqui a 1 minuto, será que a gente vai ser arrebatado com Jesus porque a gente acredita de fato naquilo que está escrito na Bíblia, ou será que a gente vai para o inferno porque a gente não creu em Jesus como deveria? E as obras, como eu disse, elas não são o que nos salvam, mas elas são os vestígios de que nós somos salvos. Um crente que ora é um crente que tem fruto de salvação. Alguém que busca a face de Deus é alguém que está dando pistas e evidências de que foi salvo. E no caso daquele carcereiro, algumas coisas me chamam a atenção de que ele foi salvo e creu de verdade naquela palavra de crer em Jesus. Porque o versículo 33 mostra a reação que aquele homem teve. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Número 1, alguém que foi encontrado por Deus no meio da crise e recebeu a Cristo no seu coração, vai ser alguém que vai se dispor a lavar as feridas dos açoites dos outros. Irmãos, o maior poder do Evangelho é que nós somos chamados para ajudar pessoas feridas a se curarem. Quantos nós estamos ajudando a cuidar das suas feridas? Isso é fruto de salvação sobre nós. Por que o nosso coração não se abre para ajudar o outro? Por que quando o culto termina, muitas vezes nós vamos embora tão rápido e a gente se esquece de olhar para o outro, de abraçar o outro, de perguntar se o outro está bem? Talvez, meu irmão, você tenha um abraço que vai curar a vida de alguém no meio desse culto. Não vai ser talvez a minha pregação, mas o seu abraço lá fora em alguém que vai curar e lavar feridas de anos que estão aqui dentro. Eu preciso falar isso e eu posso dizer que eu não estou em crise e eu estou feliz com a igreja para falar isso, mas esse texto está dizendo que a esse carcereiro ele lavou as feridas dos líderes e pastores da igreja, Paulo e Barnabé. Será que como membros e irmãos dessa casa, nós estamos lavando as feridas dos açoites dos pastores dessa casa? Será que nós estamos lavando as feridas dos açoites dos líderes de ministério dessa casa? Porque eu não sei se você sabe, mas o que um pastor e o que os líderes dessa casa mais recebem é açoite. É ou não é verdade, líderes? Por todos os lados, de dentro, de fora, lá fora, aqui dentro, do inimigo, dos irmãos, do demônio, do diabo, de todos os lados nós estamos sendo açoitados. E você tem poder de cuidar das feridas. A gente cuida das suas e você cuida das nossas. E isso mostra que nós, como igreja, temos frutos de salvação em nós. Mas esse texto diz que não só isso aconteceu, mas depois do ponto ele ainda fala assim, e logo é logo, e logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram, o quê? Fala mais alto. Batizados. Se você olhar a plaquinha que tem lá fora, ela vai estar escrita assim, Igreja Batista da Lagoinha. Nós cremos que toda igreja batista
fomos discipulados e de alguma maneira nós cremos que somos discípulos de João Batista. E João Batista deu o nome para o batismo, que é o batismo nas águas. E o batismo também é um fruto e ao mesmo tempo uma evidência de que de fato nós fomos salvos. Agora, sabe o que eu achei mais interessante, irmãos, quando eu li esse texto hoje de manhã? Se você olhar o versículo 33, ele começa dizendo assim, e logo na noite, e começa a contar a história. Ou seja, aqueles homens, numa noite, o carcereiro tentou dar fim à sua vida, recebeu Jesus, foi evangelizado, lavou a ferida dos discípulos e ainda de madrugada ele entendeu que ele precisava passar pelas águas e ele e toda a sua casa de noite, na madrugada, talvez 3 horas da manhã, ele estava lá descendo as águas porque ele entendeu a necessidade que ele tinha como uma evidência de que ele estava salvo, de que ele precisava passar pelas águas. Meu irmão, coloca muito amor nas minhas palavras. Poxa vida, desculpa ser um pouquinho, mas é para você se ligar. O cara batizou de madrugada no mesmo dia. Você está há 10, 15, 5, 2, 3 anos na igreja e você ainda não teve coragem de se batizar. O que está acontecendo, meu irmão? O intuito de você sair da crise não é para você ganhar dinheiro, é para você estar bem e ser salvo pelo poder de Cristo. Você está comigo aqui? Se talvez nessa noite tem algo que te impeça de ser batizado, desculpe-me te falar isso, eu falo com muita dor no meu coração. Mas se existe objeção para o seu batismo, talvez exista objeção para você ir para o céu e você ainda não parou para pensar nisso. O batismo não salva, mas ele evidencia algo que já aconteceu lá dentro. Você entende o que eu estou querendo dizer? A maior crise não é financeira e a maior crise não é os problemas. A maior crise é nós vivermos uma vida inteira e ao final dela nós irmos para o inferno. É pesado falar isso, mas é necessário nessa noite que todas as crises, inclusive a de salvação, seja resolvida das nossas vidas. Nós acabamos de dizer que o curso de Start, o trilho, ele está aberto. Então, meu irmão, se você ainda não é batizado, pelo amor de Deus, passa ali no final do culto e já começa o teu curso e vamos resolver essa história daqui para frente. Você recebe esse nome de Jesus? Se você está desviado dos caminhos do Senhor, resolva isso ali no final do culto agora, em nome de Jesus, porque nós queremos mais do que resolver as nossas crises do dia a dia, nós queremos resolver a nossa crise com Deus. Aleluia! Não estou vendo você falar glória a Deus. E essa história termina assim, do versículo 33 por 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. E então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Sabe, irmãos, como eu falei agora há pouco, em uma noite esse carcereiro viveu várias crises. Ele viveu a crise de ver uma rebelião acontecendo no turno dele do serviço. Depois ele vai falar com Paulo e ele descobre uma outra crise, que ele não só estava perdido com os presos, mas ele estava perdido de Jesus. E de repente ele tem um encontro com Jesus e ali ele é salvo, ele, a sua casa, a sua família, e ele vai viver uma vida comum, como nós vivemos uma vida comum, depois que a gente sai das nossas crises. Você está comigo aqui ainda? Mas sabe o que eu percebi lendo essa história toda, para a gente concluir nessa noite? Que muitas vezes a crise, ela vai revelar em nós o que está nos sustentando e a gente não percebe. Vou dizer isso de novo para fazer mais sentido. A crise, ela serve para revelar o que está nos sustentando.
E deixa eu dar alguns exemplos. Quando a gente perde o serviço, a gente percebe que o que está nos sustentando não é Deus, mas a nossa confiança está no sustento do serviço. Quando a gente perde alguém que a gente ama, literalmente alguém falece, e eu já passei por isso, a gente percebe no meio da crise que a gente confiava mais no nosso pai ou na nossa mãe do que em Deus, e quando eles vêm a faltar, a gente percebe que o nosso sustento estava no lugar errado. Quando uma doença ela nos atinge e a gente entra em crise porque não sabe o que vai fazer, a gente percebe que a gente está confiando mais na força do nosso braço do que na força de Deus. Quando alguém nos calunia e fala mal de nós e a gente se magoa, a gente fica triste e a gente entra em crise, a gente percebe que talvez a nossa fama tem sido mais o nosso sustento do que o nosso próprio Deus. E talvez, meu irmão, se você está em crise nessa noite, a crise ela tem um propósito específico na sua vida, que é te mostrar que você precisa parar de confiar em coisas e começar a confiar mais em Deus. Talvez você não está em crise ainda, mas em algum momento elas vêm e elas vão. E eu preciso que você se lembre que mais que confiar em você, na sua casa ou nos recursos, você precisa ter uma base forte em Deus. Eu queria te convidar para você se colocar de pé, pedir a nossa irmã para pôr um pad aí para mim, por favor. E eu queria te falar uma outra história da Bíblia. A Bíblia fala que em um certo momento, Jesus ele conta uma parábola dizendo que uma pessoa construiu a sua casa sobre uma base de areia e uma outra pessoa construiu a sua casa sobre uma base na rocha. E ele termina dizendo que um dia o vento passa e a casa que foi construída sobre a areia, ela se rompe, e a casa que foi construída sobre uma base firme na rocha, ela se mantém firme ali como ela está. E eu preciso perguntar a você nessa noite, e na verdade te estimular, para que você construa a sua casa sobre uma rocha que a Bíblia diz que o nome dela é Jesus. Se você entender que a sua segurança está sobre Jesus, os seus problemas, eles vão ser aliviados. Se você entender nessa noite que a sua rocha está sobre Jesus, você vai começar a não se preocupar mais se o dinheiro vai dar no final do mês. Se você nessa noite entender que apesar de toda a crise, a sua base ela está em Jesus, você vai começar a se preocupar menos com as coisas que têm acontecido na sua vida. Aqui de cima, como alguém que já viveu algumas crises muito fortes, eu posso dizer para você que quando nós saímos da crise, pode ir, meus irmãos, quando nós saímos da crise, nós entendemos que nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus. Você está aqui? Quando nós saímos da crise e vemos que foi a mão de Deus que nos tirou de lá, a gente não precisa de mais nada a não ser Jesus. A gente entende completamente que a nossa base, firme fundamento, ela não pode mais ser outra coisa a não ser Jesus. Meu irmão, se nessa noite você pode, que nessa noite você se entregue completamente a Cristo. Que nessa noite você entregue os seus problemas a Ele. Que nessa noite você entregue o seu coração a Ele. Que nessa noite o Espírito Santo possa te dar alívio. Que nessa noite você compreenda que crises vêm e crises vão, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não falha, Ele nunca falhou. Em Jesus, cadeias se abrem.
Em Jesus, terremotos mudam tudo. Em Jesus, destinos são alterados. Em Jesus, problemas se tornam solução. E nessa noite, não importa a crise, não importa o problema, Jesus, Ele é a resposta. Que nós possamos nessa noite adorar ao Senhor, crendo nessa realidade, crendo nessa palavra,